Que cuidados que você precisa ter com as movimentações de empréstimos dos sócios para as pessoas jurídicas? Bem, o que acontece é o seguinte, esses valores que vão entrar na conta pessoa jurídica, que não são valores pertinentes à receita, são valores que podem correr o risco lá na frente de o fisco querer dizer que aquilo se trata de receita. Isso já aconteceu, tá? Então não é incomum você ter esse tipo de situação. Nós já vimos aqui na Taxus, nossa empresa contábil, esse tipo de situação. Nós tivemos o caso de um cliente especificamente que o fisco fez uma fiscalização na empresa e aí ele apontou todos os valores que entraram como sendo receita. Só que nesses valores existiam valores, por exemplo, que eram valores por exemplo, um cheque, que na época era utilizado muito cheque, então o cheque foi recebido, o cheque foi devolvido, aí o cheque foi compensado na segunda vez. Então, ou seja, o fisco somou os dois valores, por exemplo, querendo dizer que os dois eram receitas. Então, é uma situação específica. Ou também os empréstimos do sócio. Então o sócio pegou um valor dele e emprestou para a empresa. Ele tem um contrato com a empresa, um mútuo com a empresa para poder, por exemplo, justificar ali uma necessidade que a empresa tem de caixa e tudo mais. Então fica esse valor. E aí esse valor entra e sai muitas vezes. O sócio empresta, depois volta de novo para a pessoa física, depois no outro mês acaba entrando de novo e tudo mais. E o que acontece? O que acontece é que a Receita Federal, ela pegando esse valor, como ela não consegue identificar o que é que, ela vai, por exemplo, jogar tudo numa mesma cesta e facilmente ela vai caracterizar como receita e cabe a você provar que não é receita. Então qual é o cuidado que você precisa ter? Esse cuidado chama-se fazer contabilidade regular da sua empresa. É importante que você saiba que a contabilidade é a única salvaguarda que você tem em relação à demonstração desses valores. Por quê? Porque esses valores ficam em contas específicas, que não são as contas de resultados, não são as contas concernentes às suas receitas e às suas despesas, mas contas patrimoniais, onde fica ali a movimentação dos valores. Então, quando a Receita pegar esse valor, ela vai olhar, por exemplo, que a conta de banco que foi contabilizada, que foi ali conciliada, vai demonstrar essas transferências e que esses valores se tratam de documentos, de situações que não são receita e, consequentemente, você tem ampla defesa. Não significa que você não possa ser autuado, não significa que você não precise, por exemplo, dar essas justificativas, mas você vai ter que enviar ali o livro diário e vai ter que enviar a comprovação desses valores. Então você precisa ter todo um consenso de documentos que comprovem isso. Por exemplo, você tem um empréstimo com sócios, você pessoa jurídica tem um empréstimo com sócios, ou você pessoa física empresta para sua pessoa jurídica, para ficar mais claro, existe um contrato sobre essa transação, existe um processo para essa contabilização. Então isso, por exemplo, tem que ficar bem claro para você, você precisa se documentar em relação a isso, porque se for necessário você vai ter que apresentar essa documentação para o fisco, tá bom? Hoje, por conta de toda a questão da movimentação financeira, o fisco tem consciência fácil do que é que está acontecendo na sua empresa, no seu negócio. Então cabe a você proteger a sua empresa do fisco, tá bom? Quero deixar para vocês esse incentivo e dizer que a Taxus está à sua disposição caso você precise de maiores orientações nesse sentido. Um grande abraço e até um próximo vídeo.